Hoje é a nossa penúltima aula antes da prova. Tá? Na semana que vem é feriado, 7 de setembro é feriado, dia 14 é a nossa última aula, depois já começam as provas. Aí a gente tem que esperar, né, o calendário para ver se a nossa prova vai ser na primeira ou na segunda semana, tá? Mas hoje é a nossa penúltima aula antes da P1. Dia 14 nossa última aula, e aí até onde a gente conseguir chegar vai cair para a prova, né? Começou lá com neoplasia e vai até onde a gente conseguir chegar, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre doenças ou alterações no sangue, né? Vamos falar um pouquinho sobre algumas alterações decorrentes aí ou de células indiferenciadas ou de neoplasias do sangue ou, né, no caso, de alterações decorrentes de outros problemas aí. Então, vamos lá, né? Essas doenças do sangue, elas podem acometer diversas frentes, né? Vamos chamar assim, de que envolvem a produção de células do sangue. Né? Então, eu posso ter doença no sangue desde da produção não de células, mas de precursores dessas células do sangue, ações dessas células, que vão dar origem a neoplasias, ou até, né, quando eu tenho alguma alteração na constituição dessas proteínas que formam essas células. Né? Então, doenças do sangue é um tema bastante abrangente, né? Seria aí assunto para a gente ter aula numa disciplina só disso, daria para ter, né, de hematologia. Ah, então vou pegar algumas aqui mais comuns e vamos discorrer um pouquinho sobre elas, tá? Então eu vou começar com quem me chamou? Vou começar com falhas na linhagem linfohematopoética. Tá? Esse nomão aí, nessa linhagem linfohematopoética, significa o quê? Significa um grupo de células chamadas de células progenitoras, tá? Que vão fazer o quê? Né? Que vão dar origem às células do sangue, tá? Tanto as células normais do sangue quanto as células da linhagem imunológica. Tá? Então, são células que ficam alojadas lá na nossa medula óssea e que não devem ser lançadas na corrente circulatória. Tá? Então, essas células chamadas de progenitoras, elas ficam lá na nossa medula e vão dar origem às células do nosso sangue. Então, elas se dividem, se diferenciam e aí sim dão origem às células normais do nosso sistema, né, circulatório. Então, essas células progenitoras, essas células dessa linhagem, vão ser aquelas células que vão dar origem às hemácias, né, ou glóbulos vermelhos, às células, né, da linhagem branca, né, que são os leucócitos, os glóbulos brancos, e aquela célula que vai dar origem às plaquetas, que é o megacariócito. Tá? Então, todas essas células do nosso sangue, elas têm origem em células dessa linhagem linfohematopoética, tá? E ficam lá na nossa medula óssea. Né? Essas células, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, elas só ganham a corrente circulatória quando elas estão maduras, né? Pelo menos fisiologicamente falando, é isso que acontece. Tá? Quando eu tenho células imaturas na minha corrente circulatória, né, no meu sangue, ou
eu tenho uma necessidade do tipo celular que está imaturo, presente na corrente circulatória, ou então eu tenho um erro na produção dessas células, tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tiver uma infecção bacteriana muito forte, né, e minhas reservas, né, minhas células de defesa não conseguirem debelar essa infecção, né, aí no caso, lembrando só, né, célula do sangue que combate bactéria é o neutrófilo, né? Então imagina que eu tenho aí uma bactéria muito forte, né? Eu tenho uma sepse, eu tenho muita bactéria no meu organismo e eu preciso de muito neutrófilo, tá? Os neutrófilos circulantes maduros no meu sangue, eles não estão sendo capazes de combater essa bactéria. O que vai acontecer? A minha medula, ela vai lançar na corrente sanguínea células chamadas de imaturas. Tá? São neutrófilos que ainda não estão completamente maturados, tá? Mas que já têm a capacidade de secretar aqueles grânulos que são bactericidas e bacteriostáticos, tá? Na minha corrente circulatória, para poder ajudar no combate a essa bactéria que está me causando sepse, tá? Isso, quando eu lanço, né, frente a um patógeno, frente a uma substância estranha, frente a um micro-organismo que está em grande quantidade, que está vencendo as minhas defesas naturais, né? Quando eu começo a ter que lançar mão de células imaturas na corrente circulatória, eu chamo isso de desvio à esquerda. Tá? Desvio à esquerda é quando eu começo a achar células jovens de uma linhagem específica na minha corrente circulatória. Tá? Então, por exemplo, se eu faço um hemograma, estou com febre, se eu faço um hemograma e eu vejo que circulando no meu sangue, além de neutrófilos típicos, eu tenho neutrófilos imaturos, eu posso, né, eu não, né, o médico ele pode desconfiar de que eu estou tendo um desvio à esquerda causado por uma bactéria que é difícil de controlar. Tá? Por que desvio à esquerda? Porque essas células, quando elas têm origem lá na medula óssea, elas vão amadurecendo até chegar na célula madura, que no caso aí do nosso exemplo é o neutrófilo, né? Se eu tenho que lançar mão de células imaturas, eu lanço uma evolução antes, uma célula antes, né, da diferenciação. Então eu vou me desviando à esquerda na evolução dessa célula. Por isso é que é chamado de desvio à esquerda. Tá? Então, quando é um tipo específico de célula, né, como esse exemplo que eu citei para você, é um indicativo de que eu tenho algum, né, patógeno que está atuando aí. Tá? Quando eu começo a não ter um único tipo de célula jovem, imatura, mas eu tenho outros tipos, vários tipos diferentes, aí eu devo suspeitar de uma alteração na minha medula. Tá? Voltando aqui ao normal, essas células sanguíneas, elas proliferam, né? Elas têm origem lá na nossa medula óssea, ou dependendo, né, como no caso dos linfócitos, lá nos nossos linfonodos. Tá? Então, a maioria dessas células, elas apresentam, né, essa proliferação, essas células progenitoras, elas apresentam essa proliferação na medula óssea, tá? E pensa o seguinte, se vocês pensarem na quantidade de células do sangue que a gente tem circulando, né, nesse sistema fechado que é o sistema circulatório, né? Imagina a quantidade de mitoses que essas células chamadas de células progenitoras têm que fazer para dar origem a novas células filhas
que vão, cada uma delas, se diferenciar em um linfócito, em um neutrófilo, em um eosinófilo, né? Então, a quantidade de mitoses que ocorre lá na nossa medula óssea é muito grande, né? E quanto maior o número de mitoses, a gente sabe que há a maior probabilidade, né? Aumenta a probabilidade de eu ter o desencadeamento de uma neoplasia aí, né? Então, a nossa medula óssea, esse tecido, né, hematopoético que a gente fala, é um tecido de uma alta taxa proliferativa que tem que ser submetido a um controle de qualidade muito rígido. Tá? E normalmente esse controle de qualidade rígido, ele é muito eficiente. Tá? São raras aí, em termos de porcentagem, né? São raras as vezes que este controle de qualidade, né, que esse mecanismo de defesa falha. Tá? Então, se a gente pensar no número de mitoses que essas células fazem lá na nossa medula óssea, a gente tem aí uma incidência bastante baixa, tá, de neoplasias no sangue, porque existe um controle muito rigoroso para isso, muito rigoroso e muito eficiente, tá? Então, raramente esse controle de qualidade falha, tá? Quando falha, às vezes acontece dele falhar, e isso sem imperceptível ao nosso sistema, né? Ao nosso organismo, tá? Às vezes você tem lá uma falha, um defeito numa linhagem de células, e essas células acabam ganhando a corrente circulatória, tá? E isso acaba não sendo notado, porque essas células, elas acabam não sendo utilizadas, e eu tenho aí, né, um defeito imperceptível, tá? Por exemplo, né, se eu tenho um defeito na linhagem de um neutrófilo, por exemplo, né, de repente eu vou ter aí uma queda discreta do número desses neutrófilos, que se eu não tiver com uma infecção bacteriana, ele não vai ser notado, tá? O problema é quando eu tenho alteração naquelas células que vão se diferenciar, né? Quando eu tenho problemas de diferenciação na minha medula óssea, tá? Eu posso ter desculpe, né? Ou alterações de diferenciação, e aí eu posso, não por causa de uma bactéria, mas por um erro lá na minha medula óssea, eu posso começar a lançar na minha corrente sanguínea neutrófilos ou qualquer outro tipo de célula jovem na corrente circulatória, ou então eu posso ter uma disfunção na minha medula que permite que células maduras que estão lá aguardando para serem jogadas na corrente circulatória comecem a fazer mitoses, né, em grande quantidade. Tá? E aí isso vai dar origem, obviamente, né, a uma proliferação dessas células, desse tipo celular. E aí esse tipo celular ele pode ganhar corrente circulatória, né, estar num número muito aumentado e não necessário para o meu organismo. Tá? Qual é o grande problema? Né? O problema é que células indiferenciadas, aí no caso da medula óssea, né? Células que são indiferenciadas, elas se reproduzem com maior facilidade. Tá? Então a gente chama aí no caso na medula, a gente chama de clones indiferenciados, eles têm um nível mitótico muito maior do que células maduras já. E isso pode ser um problema, né? Porque se o defeito for num clone indiferenciado, essas células indiferenciadas, elas vão começar a cair na corrente circulatória. E aí, obviamente, né, se elas forem, por exemplo, hemácias, e eu tiver muitas células indiferenciadas, eu vou ter a diminuição no transporte de oxigênio pela hemoglobina. Se for uma célula
neutrofílica, eu vou ter queda na capacidade de combater bactérias, né? E assim para cada tipo celular, né? De células do sangue. Tá? Então, esta falha, né? Esta alteração na diferenciação pode, né, causar falha da função da célula. Consequência, né? Qual é a consequência disso? A consequência é no sangue eu ter um acúmulo de células jovens chamadas também de blastos. Tá? Então eu tenho aí uma diminuição no número de células normais e um aumento no tipo de célula jovem que a gente chama de blastos. Tá? Que são o que a gente chama aí de leucemias e linfomas. Tá? As leucemias e linfomas, eles são neoplasias causadas por quê? Né? Por indiferenciação, por alterações na diferenciação dessas células. Então vamos lá. A leucemia, né, é uma neoplasia que acontece na linfagem dessas células, né, dessas células linfohematopoéticas, e a leucemia ela pode ser classificada em crônica ou aguda, pode ser classificada em mieloide ou linfóide. Quem é um usuário chamado user? Vocês conhecem? Sabem quem é? Tá pedindo para entrar, mas não tem o nome da pessoa, eu não vou admitir, eu não sei quem é, não sei se é da nossa turma, não sei se é um hacker ou alguma coisa assim, tá bom? Então a leucemia, né, é uma neoplasia, é uma alteração da linhagem linfohematopoética. E ela pode ser aguda ou crônica, obviamente, né? Aguda é quando ela acontece de repente, ou crônica quando ela persiste por um tempo muito maior, né? E o fato, o termo mieloide ou linfóide é qual é o tipo de célula que teria origem nessas células que estão indiferenciando, tá? Linfóide, vou começar pela mais fácil, né? O próprio nome já diz, linfóide, né? Origem linfóide são aqueles progenitores que dariam origem a quem? Aos linfócitos. Então, eu tenho uma falha nos progenitores que dariam origem aos linfócitos. Essa falha ela pode ser aguda ou pode ser crônica. Então, eu tenho uma leucemia aguda linfóide ou uma leucemia crônica linfóide, tá? Que vão ser alterados quem? Os linfócitos. Tá? Quando eu tenho uma leucemia mieloide, são aqueles precursores dos outros tipos celulares que não os linfócitos. Tá? Então, leucemia aguda mieloide ou leucemia crônica mieloide são daquelas células precursoras que dariam origem a glóbulos vermelhos, a neutrófilos, a plaquetas, no caso aí a megacariócitos, né, que dariam origem às plaquetas, né? São células que não são os linfócitos. Então, sempre que eu tiver esse termo, leucemia mieloide, é aquela que altera a diferenciação de células que não são, né, os linfócitos. Esse agudo significa o quanto ela não, ou se ela é passageira ou não, mas se ela se instala rapidamente ou não, tá, Bruno? Então eu posso ter uma leucemia aguda que se instala rapidamente, ou eu posso ter uma leucemia crônica que vai se instalando aos poucos e que normalmente tem um prognóstico melhor do que uma leucemia aguda, tá? Porque a leucemia crônica eu consigo tratar, se ela é crônica, ela causa menos dano,
Tá? Então, olha, a leucemia aguda é o bloqueio completo da maturação das células do sangue. Tá? Então, por algum motivo, e normalmente essas leucemias agudas, elas podem acontecer, por exemplo, por um vírus, podem acontecer, por exemplo, por um envenenamento, tá? Ou por medicamentos, né? Fármacos antineoplásicos podem causar leucemia aguda, tá? Alguns fármacos podem causar leucemia aguda, né? Então ela se instala e de tal maneira que há o bloqueio completo na maturação de células do sangue, né? Então todas as células da linhagem mieloide vão ser bloqueadas, todas as células da linhagem linfóide vão ser bloqueadas, a maturação, tá? E aí o que acontece? Como eu bloqueio a maturação, essas células, né, que são os blastos, que são as células jovens, elas predominam no sangue do paciente. É claro, óbvio, né, que para diferenciar entre mieloide e linfóide tem que fazer exames específicos, né? São pessoas especializadas para dar esse diagnóstico, né? São hematopatologistas, né? São patologistas especializados em doenças, iniciar qual é a linhagem que eu tenho aí. Então, se ela vai dar, né? Qual é a origem, né? Se estuda para saber qual é a origem, né? Do clone que sofreu a mutação. É um exame extremamente complexo, são exames complexos, né? E que normalmente não são um único exame, né? É uma bateria de exames aí, você tem que fazer lá desde punção de medula, né? Tem que fazer um mielograma para poder diferenciar, para poder estudar, né? Você pode ter que analisar a medula óssea do paciente para poder achar qual é a causa desse problema. A leucemia crônica, ela não perde a capacidade de amadurecer as células, né? O que eu da proliferação, tá? É uma coisa que é menos agressiva, que dá para controlar mais fácil, aí através de radiação, por exemplo, né, de radioterapia, ou até, né, através de quimioterapia específica, né? As leucemias agudas, quando elas atacam, muitas vezes o paciente, a única solução para ele é o que? O transplante de medula óssea, né? Na leucemia crônica, eu ainda consigo, através da rádio, da quimioterapia, manter esse paciente mais controlado, né? Então, na leucemia crônica, eu perco a capacidade, né, de proliferação, de controlar a proliferação dessas células, né? A função delas ainda é relativamente preservada, né? Quer dizer, se for uma célula um neutrófilo, ela ainda vai preservar a capacidade de combater bactérias e assim cada uma das suas funções. Tá? A mesma forma, né? Leucemia crônica, ela é linfóide ou ela é mieloide? Tá? Se ela for mieloide, eu tenho um acúmulo de células da linhagem mieloide, tá? Em número muito maior do que o esperado. Tá? Se for linfóide, eu tenho o quê? Eu tenho os linfócitos amadurecidos, né, na medula óssea, circulando em um número muito acima do normal, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade de linfócitos maior circulando. Num primeiro momento, a gente até pensa, puxa vida, isso é benéfico porque eu tenho aí o aumento de células que estão defendendo o meu organismo. Só que, né, nada em excesso é benéfico, tá? Lembrando que essas células, elas não têm a sua capacidade integral de ação, de atuação, né? São células que preservam parcialmente a sua capacidade, né? A sua função.
tá? Então, precisa tomar cuidado com esses conceitos aí, né? Não é porque tem células acima do normal que eu tenho que ter uma maior defesa, uma maior eficiência por causa da função dessas células, tá? Então, a leucemia aguda, ela tem algumas manifestações clínicas, né? Então, por exemplo, a redução, né, na produção das células, né? Se eu tenho das células maduras, né? Se eu tenho uma leucemia aguda, eu tenho uma alteração, o quê? Né, na diferenciação dessas células. Então, as funções dessas células estão debilitadas porque as células jogadas na corrente circulatória são células jovens, né? Então aí tem aumentado o risco de doenças relacionadas a essas células de defesa, né? Infecções, anemia, aumento de sangramentos, porque se eu tenho, né, um menor número de plaquetas circulando, eu vou ter um aumento no sangramento, né? Apesar do grande número de células de blastos, né, isso vai acabar não me causando alteração circulatória, né, porque essas células jovens, né, elas não estão aumentadas, elas estão apenas substituindo as células normais, né, e em alguns casos eu posso ter no paciente que tem uma leucemia aguda um problema renal, né? Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade de filtração aí por causa dessa presença dessa quantidade grande de células imaturas. Então, o meu rim ele pode apresentar uma insuficiência renal aguda também, né? Não é tão comum, mas pode acontecer, tá? E no caso aí, como essas células elas estão circulando no meio líquido, eu não tenho a presença daqueles tumores, né, daquele agregado de células neoplásicas que formam os tumores, né? Como elas são fluídicas, como elas estão circulando dentro do sistema circulatório, né, eu não tenho a formação de tumores, de agregados celulares. Os linfomas, né, eles são proliferação de células linfocíticas da linhagem linfocítica maduras, tá? Então, os linfócitos maduros, né, são clones específicos de linfócitos que começam a o quê? Proliferar. Lembra lá da aula de imuno? Né? A gente produz linfócitos na medula óssea, nós adultos, né? E já temos esses linfócitos amadurecidos que passaram pelo timo e que ficam armazenados aí no caso, né, nos nossos tecidos de defesa, nos nossos linfonodos, eles ficam armazenados, segregados em clones diferentes de linfócitos. Né? Se você lembrar lá da aula do primeiro semestre, a gente tem 10 a nona potência diferentes clones armazenados, né? E aí, essa linhagem, este clone, ele pode apresentar proliferação exagerada. Tá? Então, eu tenho um clone, não são todos os clones, mas eu tenho um clone proliferando. Tá? E aí, essas células que proliferam, que multiplicam, que começam a aumentar, elas apresentam alterações específicas daquele clone. Né? Então, elas começam a se multiplicar e o lugar onde elas estão localizadas, que são os linfonodos, eles começam a aumentar de tamanho. Tá? Se são jogados, se esses clones, né, se esses linfócitos são jogados na corrente circulatória, o que acontece? O baço e o fígado, eles começam a ter um aumento de tamanho também, né? Porque nesses locais eu tenho a destruição ou a tentativa de destruir essas células que são defeituosas. Tá? Então, eu tenho aí como característica dos linfomas o quê? O aumento, e um dos principais sinais característicos disso é o aumento dos linfonodos. A gente
chama isso de, o linfonodo infartou, tá? Ou então você tem um tamanho. Quando a gente fica com algum processo infeccioso, a gente nota no pescoço ou embaixo do braço, nas axilas, ou até na virilha, a gente nota esses linfonodos aumentados de tamanho por causa desse processo infeccioso, né? Eu estou tendo aí a proliferação de linfócitos, né, para poder combater, né, o meu patógeno. O problema é quando esses linfonodos, eles infartam, eles aumentam de tamanho, né, sem você ter um processo infeccioso ou até um processo inflamatório, às vezes uma dor de garganta, né, sem ter isso associado. Tá? Então, isso já torna, né, um sinal mais preocupante. Né? Se eu estou com uma dor de garganta, se eu estou com uma dor de ouvido, por exemplo, é normal eu ter um aumento no tamanho dos meus linfonodos. Mas se eu não tenho nenhuma infecção associada, nenhum processo inflamatório associado, os meus linfonodos, eles não têm que aumentar. Tá? Então, se isso acontecer, tem que se procurar ajuda. Os linfomas, eles podem ser classificados em linfomas Hodgkin ou não Hodgkin. Essa alteração. E isso a gente só consegue descobrir se a gente fizer uma biópsia. Então, vai lá, se faz uma biópsia, se leva, né, para o anatomopatológico lá, e o patologista ele vai dar o diagnóstico como um linfoma Hodgkin ou linfoma não Hodgkin. Tá? Linfoma Hodgkin é aquele que apenas as células B, né, os meus linfócitos B, estão aumentados. Né? O não Hodgkin é aquele onde eu tenho os dois tipos de linfócito, o linfócito T e o linfócito B, alterados. Tá? Entre esses dois, né, o que causa maior dano, o que tem maior agressividade, é o não Hodgkin, né, porque ele acomete os dois tipos de células de defesa, aí, né, os linfócitos B e os linfócitos T. Né? Além disso, não Hodgkin, ele tem mais de 40 subvariedades, né, mais de 40 tipos diferentes de linfomas não Hodgkin. Né? Então, a gama de problemas é muito maior. Tá? E, além disso, ainda existe uma classificação, além de linfoma Hodgkin e não Hodgkin, dependem de qual é a célula que está sendo afetada, né? No linfoma não Hodgkin, eu ainda tenho a classificação de indolente ou agressivo. Tá? Então, linfoma não Hodgkin indolente é aquele que, apesar de estar cometendo os dois tipos de células, ele ainda tem um crescimento lento, que eu consigo acompanhar o paciente ao longo desse desenvolvimento, desse linfoma não Hodgkin. Tá? Eu consigo tratar, às vezes o paciente, ele tem um linfoma não Hodgkin tão indolente, que cresce tão lentamente, que eu consigo tratar esse paciente, acompanhar esse paciente com um tratamento menos danoso, com uma radioterapia, né, ou com uma quimioterapia mais branda. Quando ele é agressivo, não. Né? Quando ele é agressivo, eu tenho que dar uma quimio, uma rádio bastante fortes e, às vezes, até submeter o paciente a um transplante também de medula, tá? Porque eu vou ter que irradiar esse paciente e acabar, né, causando um dano para ele. Esses blastos realizam mal a função das células maturam? Realizam muito mal. Quanto mais indiferenciado, pior é a função, tá? São ruins, sim. Só tem um tipo de... Eu não sei o que é QND. Só tem um tipo de quando é de Hodgkin? Isso.
tá? O linfoma Hodgkin, ele não tem tantas... não, desculpa eu, é que eu não consigo acompanhar aí esse dialeto de vocês, tá? Algumas coisas eu consigo entender, outras não, tá? Então, o linfoma de Hodgkin, ele não tem essa gama de variedades que tem o outro, tá? Gente, vai faltar menos de 1 minuto, vou salvar a aula, a gente volta. Eu tenho aí a presença, né, dessa classificação ainda como indolentes ou agressivos, né, alterando um pouquinho aí o prognóstico do paciente. Tá? Lembrando, né, que essas alterações, se ocorrerem, né, alguns tipos delas, eles podem ser hereditárias, né? A ocorrência pode ser hereditária. Então é sempre bom procurar um médico, tá? Porque pode, né, como é uma neoplasia, ele pode estar aí incluído na relação, né, do rol de doenças hereditárias aí. Tem o crescimento anormal dos linfonodos, né, pescoço, virilha, axilas, né, que crescem além de 3 centímetros, né, crescem mais do que 3 centímetros, né. Normalmente o linfonodo ele não chega a 1 centímetro, tá? Às vezes até 0,5 centímetros é comum, né, e aí se ele chegar a 3 centímetros a gente consegue, né, perceber isso, né. Então são o que? São gânglios infartados, que a gente chama, né, que são indolores e que aparecem sem motivo, sem a gente ter aí, né, um processo infeccioso estabelecido. Né? Então, isso deve ser, né, um sinal de alerta e a gente deve procurar um médico. Além disso, né, se o paciente tiver os chamados sintomas B, que são o quê? São perda de peso corpóreo em 6 meses, né, superior a 10%. Claro, se ele não estiver fazendo dieta, se não entrou na academia, né, sem nenhuma alteração na dieta, a pessoa perdeu mais do que 10% em 6 meses do seu peso corpóreo, é um indicativo de que algo está errado. Né? Se ela apresenta sudorese noturna, sem motivo também, se ela apresenta febre sem foco evidente, né? Isso também é um indicativo de que o paciente ele pode ter um linfoma. Tá? Então, tem que ser monitorado sempre. Né? Se não tem motivo para estar o linfonodo infartado, vai no médico. Falando agora um pouquinho sobre outro tipo, né, de doença hematológica, de alterações no sangue, eu tenho as anemias, né, que são doenças exclusivas dos glóbulos vermelhos. Tá? Que são doenças exclusivas. Essas massas que crescem, respondendo aqui uma pergunta, elas podem regredir e voltar a crescer, por exemplo? Não, não, tá? Normalmente elas não regridem, tá, Gabriela? Se regrediu, não é nenhuma alteração desse tipo, tá? Porque como essas células, elas começam a se proliferar, eu tenho um aumento do linfonodo, e aí como é proliferação, a tendência é que ele se mantenha no tamanho aumentado. Depois que aparecem, elas não diminuem mais? Não, normalmente não, porque eu tenho uma proliferação de células cada vez mais, né, constante aí. Tá? Então, sempre que aparecer, que se enquadrar nessas características, é sempre bom procurar um médico. Tá? Então, as anemias, né, elas podem ter origem ou na redução do número de células, né, dos eritrócitos das hemácias, ou elas podem acontecer mesmo o indivíduo tendo um número normal dessas células, mas tiver o quê? Uma falha na produção da hemoglobina.
né? Às vezes as células elas estão presentes em número normal, mas apresentam, né, uma hemoglobina defeituosa ou, né, alguma proteína que faz parte da hemoglobina que seja defeituosa, né? Então a anemia é um estado que ou da diminuição do volume de células de glóbulos vermelhos, de eritrócitos, de hemácias, ou então na falha da produção da hemoglobina. O que vai impactar isso? Depende, né? Órgãos que dependem mais de oxigênio, se eu tiver uma anemia, obviamente eles vão o quê? Sofrer um impacto maior. Tá? A velocidade da redução, né, dessa oferta de oxigênio aí, né, vai depender o que? Da velocidade. Se acontecer abruptamente, obviamente eu vou ter falta de oxigênio em tecidos, isso vai me causar um impacto maior. Se eu tiver, né, por exemplo, uma perda de sangue insidiosa, uma perda de sangue que ela não compromete o meu volume sanguíneo, eu vou ter aí um impacto menor, né? E o quanto isso, né? Qual é o tamanho dessa redução aí, dessa perda de oxigênio, ou por causa do número, né, da redução de hemácias, ou até por causa do erro metabólico, que é a hemoglobina, né? Então, por exemplo, se o indivíduo tiver uma hemorragia, óbvio, né, que a magnitude dessa redução vai ser muito maior. Se for até 25% do nosso volume sanguíneo, o meu organismo acaba até se acostumando com isso e lançando mecanismos, né, para compensar isso e manter a homeostasia. Então, o impacto vai depender de diversos fatores, né? Então, o que causa anemia, né? Quais são as causas da anemia? Depende. Eu tenho indivíduos que têm anemia idiopática, indivíduos que apresentam uma menor taxa de hemoglobina e que faz exame e não se detecta. Tá? São pessoas que trabalham sempre com uma quantidade menor de hemoglobina. Tá? Existem outros pacientes que apresentam causas, né, às vezes causas hereditárias, as anemias falciformes, por exemplo, as talassemias, né, que têm origem hereditária, origem genética, né? Esses pacientes a gente às vezes consegue identificar, né? Tem pacientes que por falta de nutrientes, eles acabam, né, não produzindo a hemoglobina de uma forma é, adequada para transportar o oxigênio. Então, isso vai depender muito, né, de diversos fatores. Tá? Pode ser desde idiopático até um sangramento constante ou uma falha genética hereditária, tá bom? Isso vai ter que, obviamente, ser esclarecido, vai ter que ser observado por um médico. Tá? Então, eu tenho diversas causas que podem dar origem a uma anemia. Né? Então, eu vou falar em algumas delas. Né? Eu posso ter anemia por doenças que comprometem a produção dos glóbulos vermelhos. Onde é que eles são produzidos? São produzidos lá na medula óssea, constantemente produzidos. Né? Então, por exemplo, uma das doenças da medula óssea é chamada de aplasia da medula. O que é a aplasia da medula? O tecido da medula, né, aquele tecido linfohematopoético que a gente viu, é substituído por gordura. Tá? Ele é destruído e substituído por gordura. Tá? Então, aqueles exemplos que eu citei para você já, né, que são envenenamentos por venenos, causam aplasia de medula óssea, né, intoxicações por determinados tipos de fármacos, né, a administração de medicamentos, tá? Então, se a pessoa usa muito de pirona, por exemplo, ela tende a ter uma aplasia de medula óssea, tá?
pessoas que têm contato com inseticidas aí, né, com determinados venenos usados na lavoura sem a proteção, acabam apresentando aplasia de medula óssea. Pessoas que têm intoxicação por chumbo podem apresentar aplasia de medula óssea, né? Então, a aplasia de medula óssea, ela é uma das causas da anemia. Por quê? Porque atinge a produção de glóbulos vermelhos, né? Esses dois, essas duas entidades que a gente estudou agora, né, que são as leucemias e linfomas, elas também podem estar presentes, alterando a produção de glóbulos vermelhos, né? Metástases de tumores que atingem a medula óssea, né? Eu posso ter um sítio primário, uma neoplasia de sítio primário, né, que vai metastasear na medula óssea. E aí, obviamente, a produção dessas células é debilitada. Aí você vai estar perguntando, mas só dessas células? Não, normalmente, nesses casos, eu tenho, né, uma plasia de medula óssea, eu tenho diversas células sofrendo alteração, tá? Comprometimento de medula óssea frente às infecções, né? Então, em indivíduos que são imunossuprimidos ou imunodeprimidos, eles podem ter uma infecção, né? E esse agente infeccioso ele pode se alojar na medula óssea. Ovos de parasita, tá? Podem se alojar na medula óssea e causar uma alteração na produção de células do sangue, tá? Então, eu tenho aí uma série de fatores inerentes à produção desses glóbulos vermelhos, que obviamente vai me resultar no quê? Numa anemia, porque se eu tenho menos glóbulos vermelhos sendo produzidos, eu tenho menos oxigênio sendo transportado, eu posso ter aí a presença, né, de alterações da hemoglobina. Deficiência nutricional, pode ser uma causa de anemia, então deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, deficiência de folato, que é o ácido fólico, né? O ferro, ele faz parte da molécula da hemoglobina, né? Então, se eu tenho uma deficiência ferropriva, né? Se eu não absorvo ferro, ou se realmente eu não ingiro uma dieta que tenha uma quantidade suficiente, né, de ferro, eu posso ter uma anemia, né? Se eu posso ter uma deficiência de vitamina B12, por exemplo, tá? A vitamina B12 e o ácido fólico, eles fazem parte da formação e do amadurecimento da hemácia do eritrócito. Então, carência nutricional, ela pode ser aí a causa da anemia. O ácido fólico é extremamente importante porque, inclusive, ele participa da formação do tubo neural, né, no desenvolvimento embrionário. É por isso que na farinha de trigo tem o ácido fólico, tá, que é para evitar uma formação do tubo neural. Né? Isso é lei, é obrigado a colocar. E que existem aí estudos que mostram que existe um número muito baixo nessas farinhas, né, menos do que o indicado. Professor, no caso de pacientes que usam imunossupressores, a anemia é causada pela diminuição de plaquetas? Não, a plaqueta ela não está envolvida na anemia. A plaqueta está envolvida o quê? Na controle do sangramento, na coagulação. Tá? Anemia por doença que compromete a proliferação e maturação de glóbulos vermelhos, né? A insuficiência renal é um exemplo clássico disso, né? O nosso rim, ele produz um hormônio chamado de eritropoietina. E este eritropoietina, este hormônio, ele é direcionado, ele é produzido lá no rim e é encaminhado para a medula óssea. Para quê? Para que a gente amadureça os eritrócitos, né? Controle a produção de eritrócitos. Então, pacientes que têm
insuficiência renal, eles podem apresentar anemias associadas. É só voltando ao item anterior, eu acabei esquecendo de falar, pacientes que fazem cirurgia de redução de estômago costumam ter anemia por falta de vitamina B12. Tá? Eu tenho aí, quando eu faço a cirurgia, né, de redução gástrica, eu tiro um pedaço do estômago que é responsável pela produção de uma substância chamada de fator intrínseco. Tá? E aí o que acontece é que esses pacientes eles acabam tendo anemia por causa disso. Tá? Não consegue absorver a vitamina que é ingerida no alimento. Tá? Anemia causada por mutação de origem hereditária, de origem genética, né? Então, dois tipos, dois exemplos clássicos que vocês já ouviram falar, que é a anemia falciforme. O que acontece? A hemácia, ao invés de ter aquela configuração que é esperada, né, que é um disco bicôncavo, né, que parece uma rosquinha, né, a grosso modo, por causa de alterações conformacionais, ela acaba tendo a forma de uma foice. Por isso que é anemia falciforme, na forma de foice. E aí a hemoglobina que está presente dentro dela também é uma hemoglobina defeituosa. Então, essa hemácia, que ela é alterada, ela não consegue transportar o oxigênio de forma necessária, né, de forma eficiente para fazer a troca com os tecidos. Tá? E as talassemias são alterações nas cadeias que formam a hemoglobina. Né? A hemoglobina ela é formada por cadeia alfa e cadeia beta. E aí o paciente que é portador de talassemia, ele pode ter traços dessa, né, alteração, e aí se ele tem traços dessa alteração, ele não manifesta nenhum sinal e sintoma, ele leva uma vida normal, ou ele pode ter alterações mais fortes em uma dessas cadeias, ou até nas duas cadeias, né? Ou só na cadeia alfa, ou na cadeia alfa e na cadeia beta. E aí ele vai ter um grau de talassemia diferente, né? Então, dependendo do grau de talassemia, eu tenho um outro tipo de hemoglobina que é produzida, tá? Que é a tal da hemoglobina S ou a hemoglobina H, que são hemoglobinas diferentes daquela hemoglobina normal que a gente produz, que dependendo do nível de desenvolvimento, né, dessa talassemia, podem causar alterações na transmissão, na transmissão não, né, na troca de oxigênio e CO2. Tá? Anemia causada por doença autoimune, né? Existem alguns pacientes que eles desenvolvem anticorpos anti-glóbulos vermelhos. Tá? E aí ele vai ter a chamada anemia hemolítica, né? Lise é quebra, hemo vem de sangue, autoimune. Tá? Aí o que você tem que fazer? Você tem que dar um imunossupressor para esse paciente, tá? Para diminuir essa agressividade dos autoanticorpos contra as hemácias. Se eu destruo um grande número de hemácias, eu tenho uma anemia instalada aí. Só lembrando vocês, né, que como profissionais de saúde, a gente tem algumas obrigações, né? Então, se não houver nenhum impedimento, um bom ato é a gente ser doador de medula óssea, tá? Isso é fácil, você vai num hemocentro, pode ir aí no Guilherme Álvaro, que é pertinho da faculdade, e faz o seu cadastro. Tá? Os caras vão furar o seu dedinho, vão coletar uma amostra dessa gotinha de sangue, vão classificar qual é o seu tipo, né, de sangue, e aí, né, isso é bastante complexo,
e você vai para um banco de medula óssea. Tá? Se alguém precisar, você é chamado para doar a sua medula óssea. Você vai doar a medula, obviamente, né? Eles vão pegar um pedacinho da sua medula num osso chato, normalmente, né, no osso do quadril aqui, vão pegar um pedacinho da sua medula e vão doar para esse paciente. Ah, é muito interessante isso. A gente se cadastrar e é um ato de amor isso, tá bom? Vamos lá, quem tem dúvida? Ninguém? Então tá bom. Então tá encerrada a aula da gente. Semana que vem a gente tem um feriadinho, né? No caso, quem é de Santos, segunda e terça, tá? E aí no dia 14 a gente volta com o nosso último assunto para nossa prova. Ok? Boa semana, juízo, não vão na praia no feriado, tá bom? Para não pegar Covid, tá bom? Fiquem em casa. Até mais. Boa semana a todos vocês.